Independente de onde você mora, independente de quem são seus amigos, eu tenho certeza que você já passou pela experiência de ouvir alguém te aconselhando, te recomendando fazer algo na sua carreira. Todo mundo já ouviu algum conselho, alguma recomendação sobre qual caminho deveria seguir profissionalmente. Algumas vezes porque nós pedimos esse conselho, outras vezes porque as pessoas acham que nós estamos precisando receber esse conselho. Inclusive, eu passei por uma experiência muito curiosa que despertou muito a minha atenção. Eu comecei a trabalhar como psicóloga e ajudar pessoas a tomarem suas decisões profissionais quando eu ainda morava em uma cidade do interior de Minas Gerais. Era uma cidade relativamente pequena, em que até tínhamos ali alguns cursos universitários, uma faculdade federal, mas era uma cidade em que as famílias interferiam demais na escolha profissional dos filhos, principalmente dos filhos que estavam ali no período de ensino médio. Era uma interferência muitas vezes rígida, em que os pais diziam que não iam aceitar se o filho seguisse algumas carreiras, ou que eles exigiam que o filho seguisse determinada profissão. Isso provocava muita confusão em casa, muitas brigas sérias. Eu cheguei a atender adolescentes que precisaram sair de casa porque não aguentavam aquele conflito familiar. Nessa cidade, os jovens me procuravam mais para que eu ajudasse eles a lidarem com esse conflito familiar do que propriamente para avaliar as opções de trabalho do mercado. E algum tempo depois, eu passei a ter uma experiência diferente. Eu me mudei para São Paulo, capital, e lá eu comecei a atender novas pessoas, novas famílias, novos jovens, novas pessoas que estavam no momento da decisão profissional. E eu confesso que de imediato essa diferença me chamou a atenção. Em São Paulo, capital, não existia tanto conflito familiar por causa dessa questão da escolha. Os pais não eram tão rígidos no sentido de proibir algumas profissões, de exigir outras carreiras. Eu percebia que eles davam mais liberdade para os filhos pensarem em algumas carreiras mais inusitadas, ou para pensarem e considerarem algumas profissões que não são tão tradicionais assim. E aquilo me chamou muito a atenção. Como é que eu vim de uma experiência em que as famílias eram muito rígidas no quesito da decisão dos filhos, e agora eu estava vendo famílias que davam mais liberdade para considerar outras opções. E foi então que, depois de muita reflexão, a minha ficha caiu. Eu entendi que em cidades maiores nós temos mercados mais consolidados. É tanto possível você trabalhar como médico, como existe espaço para você trabalhar como artista. E mesmo que as famílias não discutam muito sobre isso, é uma percepção que as famílias têm também, que nas cidades pequenas existem algumas carreiras que têm o mercado bem restrito, ou que talvez nem tenham um mercado consolidado ainda para se trabalhar com aquela profissão. E os pais dessas regiões começam a ficar muito preocupados. Minha nossa, se meu filho pensa em trabalhar nessa carreira, em que aqui na cidade não tem ninguém trabalhando com isso, se é uma profissão em que poucas pessoas conseguem se desenvolver, se sustentar financeiramente, ou crescerem nessa carreira, eu fico muito preocupado ao ouvir que meu filho está pensando em seguir esse caminho. Agora, se a gente está falando de uma cidade maior, bom, eu sei que aqui tem várias possibilidades. Bom, eu sei que aqui tem várias possibilidades de trabalho. Eu sei que tem algumas vagas disponíveis para advogados, outras para confeiteiros, outras para professor de yoga. O mercado nas cidades grandes já veio se consolidando em torno de várias carreiras. E isso traz mais tranquilidade de que aquela escolha vai representar um trabalho em que aquele jovem consiga trabalhar. Então eu percebi essa diferença no mercado de trabalho de cada cidade, a depender do tamanho dessa cidade. E eu percebi também que as famílias se dão conta dessas diferenças. Mesmo sem deixar isso claro, as famílias estão atentas a esses movimentos do mercado de trabalho. E fica claro que todos os pais, todos os familiares envolvidos ali em torno da decisão profissional que alguém está tomando, querem o melhor para aquela pessoa. Eu não tenho dúvida de que quando alguém oferece uma recomendação ou um conselho profissional, a pessoa está dizendo aquilo, se é para alguém com quem ela se importa, está dizendo aquilo para o bem daquela pessoa, porque ela está preocupada, porque ela quer que aquela pessoa tenha um futuro confortável, um futuro feliz, um futuro no qual a vida dela esteja resolvida. Mas apesar dessa preocupação com o bem-estar do filho ser muito comum, as famílias não costumam ter uma boa habilidade para falar sobre isso. Nem os pais sabem comunicar bem essa preocupação e nem os filhos sabem entender bem essa preocupação. O diálogo sobre isso ainda é muito ruim.
Quando um pai pensa: "Nossa, eu gostaria muito que o meu filho tivesse um futuro confortável, que ele não precisasse se preocupar com questões financeiras", ele tem dificuldade de dizer isso para um filho. E, em geral, essa mensagem ela é deixada no ar. E as famílias costumam achar que deixar no ar é suficiente. Quando um pai diz: "Eu exijo que você siga a carreira da medicina", ele acha que já está suficiente deixar no ar, que ele se preocupa com o filho, gostaria que o filho tivesse um futuro confortável. Mas a dificuldade de deixar claro que essa preocupação é uma preocupação para o bem-estar daquela pessoa gera muitas confusões. E o resultado disso é que muitas vezes os pais têm a seguinte interpretação: bom, se meu filho está se comportando desse jeito, ele não respeita a minha visão sobre o futuro dele, ele não respeita a minha forma de pensar, ele não respeita os pedidos que eu estou fazendo para ele, para esse futuro dele, ele não respeita a minha forma de participar dessa escolha. Da mesma forma, por causa da falta de clareza na comunicação, os filhos têm essa sensação, essa interpretação de que os meus pais não me respeitam, os meus pais não entendem a minha vontade, não respeitam que eu quero seguir uma outra carreira, que eu sou diferente deles, que eu quero construir o meu próprio caminho. Então essa falta de diálogo gera interpretações equivocadas, que gera raiva e tristeza, que gera a seguinte conclusão: não vamos conversar sobre isso. E essa conclusão volta a alimentar esse ciclo. Falta de diálogo, interpretações equivocadas, raiva e tristeza. Não vamos conversar sobre isso. Um outro fenômeno que eu vim observando ao longo dos anos é que nessa preocupação pelo bem-estar do filho, pelo conforto do filho, muitos pais nem param para reparar que as necessidades deles, que aquilo que eles gostariam que o filho tivesse no futuro, nem é igual às necessidades do filho ou aquilo que o filho gostaria de ter no futuro. Quantas vezes eu já vi pais dizendo que o meu filho deveria ter um futuro confortável financeiramente, em que ele não precisasse se preocupar tanto com dinheiro. E se você vai conversar com o filho, o que o filho diz é: nossa, o que eu mais quero na minha vida profissional, o que eu mais quero no meu futuro é não ter que trabalhar tantas horas no dia. Até por ter visto os meus pais trabalhando tanto, eu não gostaria de ter que dedicar todas as minhas horas de vida ao meu trabalho. Veja que são necessidades diferentes, preocupações diferentes. E muitas vezes, um desses personagens não entende que o outro personagem está tendo uma avaliação diferente sobre essa situação. E é muito comum que, com o passar dos anos, lá na frente, no futuro, a gente assista a dois resultados dessa situação. Se a gente olha para filhos que seguiram o caminho que os pais exigiram, o caminho que a família recomendou, o caminho que a família disse que era o caminho ideal, a gente começa a perceber que essas pessoas não se sentem autoras da vida que viveram, não sentem que elas escreveram a história que elas gostariam na vida delas. E isso gera muita raiva de si mesmo e questionamentos como: por que é que lá atrás eu não segui o caminho que me atraía? Por que é que lá atrás eu não fiz aquela decisão que para mim era tão importante? Mas se a gente olha para famílias em que houve uma grande recomendação em uma direção profissional e aqueles filhos não seguiram pelo caminho, é muito comum que essas pessoas passem a trajetória delas se sentindo muito culpadas por não terem correspondido à expectativa dos outros. E é muito grande a preocupação de que eles tenham ficado com a imagem de rebeldes na família, com a imagem da ovelha negra. E muitas vezes a família realmente adota esse rótulo para julgar aquela pessoa. E infelizmente são adultos que sentem que não são valorizados e que nunca serão amados novamente, porque não seguiram aquelas expectativas que tinham sobre eles. Mas olha aqui, a verdade é que a gente pode pedir conselhos e as pessoas podem dar orientações sobre a nossa vida profissional. Isso, inclusive, é ótimo. É uma forma de trocar experiências, de aprender com os erros de alguém que já passou por uma trajetória parecida. É pegar um atalho no mercado de trabalho. Aprender com a experiência dos outros é uma das coisas mais sábias que nós fazemos enquanto seres humanos. Mas para isso funcionar bem, a gente tem que conversar muito bem sobre esse assunto, usando todas as palavras, explicando exatamente o que a gente está sentindo. E não só deixar no ar o que a gente quer dizer, sabe? Porque muito provavelmente a outra pessoa não vai captar o que a gente está deixando no ar.
A gente vai dizer algo com a intenção de que a pessoa entenda algo, mas essa pessoa vai entender outra coisa. Porque nós precisamos de palavras completas, nós precisamos explicar o nosso raciocínio, nós precisamos deixar claro o nosso sentimento, explicar bem as nossas necessidades, para que todos os pingos nos is ajudem a gente a perceber que a nossa perspectiva pode sim ser complementada pela perspectiva da outra pessoa, porque agora a gente entende a perspectiva da outra pessoa. Eu costumo dizer para adolescentes da atualidade o seguinte: explica para o seu pai tudo o que você avaliou para essa escolha profissional, porque tem que estar claro para o seu pai que você está fazendo uma escolha madura. E eu estou usando o pai aqui como exemplo, mas isso vale para todas as pessoas importantes na nossa vida. Serve para todo mundo com quem a gente está lidando. Seja pai, mãe, irmã, cunhada, sobrinho, tio, primo. Quando a gente vai contar sobre os nossos planos profissionais, sobre as necessidades profissionais, a gente precisa explicar tudo o que a gente está pensando. A gente precisa explicar o nosso raciocínio completo, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos. E depois que esses nossos motivos estão bem claros, bem expostos, aí a gente pode pedir ajuda, então, para essa pessoa colaborar com a experiência dela, para ela nos ajudar a preencher as lacunas que faltam na nossa escolha. Então, se acontecer de você receber recomendações não solicitadas sobre a sua carreira, sobre as suas decisões profissionais, sobre quais movimentos você deveria fazer no trabalho, agradeça aquela pessoa, agradeça pela preocupação da pessoa, por ela ter se preocupado em compartilhar o olhar dela, mas dialogue bastante para entender exatamente por que aquela pessoa está te dando aquela recomendação. E no fim de tanto debate, né, desse exercício de equilibrar as suas necessidades com as expectativas dos outros, busque sempre se colocar em primeiro lugar, porque quem vai ter que lidar com as consequências das escolhas da sua vida é você, e não os outros. Então, mesmo que os outros colaborem com a sua perspectiva, lembre-se disso. Quem vai estar abraçando realmente o caminho é você. E a sua necessidade, os seus desejos precisam ser priorizados.